Bom dia, meus amigos, a paz do Senhor Jesus para todos. Queridos, sou o pastor Miguel. Estou mais uma vez aqui no Sítio Paraíso para neste dia maravilhoso que nos concede o Senhor, trazer mais uma reflexão da palavra do Senhor para nossas vidas. Amém, queridos? Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre e ela é a causa de não sermos consumidos. Por isso nós estamos aqui para agradecer o Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós, tudo quanto Ele tem operado em nosso viver, né? É motivo de nos alegrar, queridos, mas hoje eu quero falar, nesse dia tão maravilhoso, eu quero falar a vocês da palavra do Senhor que se encontra em Lucas capítulo 24, a partir do verso 25. O título é Os Dois Discípulos no Caminho de Emaús. No caminho de Emaús, amém? Lucas 24, verso 25 a seguir. Jesus disse assim: Então lhes disse Jesus: Nécios, e tardios de coração, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as escrituras escritos, né? Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia se declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, prestem bem atenção. Jesus esteve o tempo todo com seus discípulos, né? Sempre ensinando a palavra de Deus, ensinando as escrituras, falando a respeito do que ia acontecer com ele, que ele não veio a esse mundo por acaso, ele veio aqui, também não ia ficar aqui para sempre, que breve ele seria entregue na mão dos malfeitores, né? Seria preso, condenado, crucificado, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E os discípulos andaram cerca de 3 anos e pouco com Jesus. E neste momento, tão drástico, tão difícil, em que Jesus foi preso, na verdade, foi condenado, foi morto, foi sepultado, mas para cumprir as escrituras, ao terceiro dia ele ressuscitou, como diz a palavra de Deus. E eles aqui decepcionados, esses 2 discípulos se desgarraram do rebanho, Saiu do meio dos outros, ia voltando para a sua aldeia, que era Emaús. E no caminho eles iam constrangidos e conversando uns com os outros, naquele diálogo, até dizendo: mas veja o que aconteceu com ele, o nosso mestre. Nós até pensávamos que ele fosse restaurar o reino de Israel, pensando eles que o reino de Jesus era terreno, E naquele constrangimento que eles vão, naquela conversa, aproxima um viajante e pergunta para eles: que prosa é essa de vocês? O que vocês andam dialogando aí pelo caminho? Quais perguntas são essas? De quem vocês estão falando? E eles disseram: tu é estrangeiro aqui na terra? Tu não conhece aqui Jerusalém? Tu é peregrino aqui neste lugar? Não está sabendo do que aconteceu? Com quem? E aí ele disse: com o mestre. Eles disseram: com o mestre Jesus, O quanto ele sofreu nesses dias, na mão dos malfeitores, foi até morto, crucificado, sepultado. E Jesus já ressuscitado ali junto com eles, e eles não entendiam o que estava acontecendo. E Jesus começou a falar a respeito das escrituras, Começando de Moisés, os profetas e até aqueles dias atuais. E nada disso eles entendiam. Mas quando chegaram na aldeia, ele fingiu que ia passar. E os discípulos constrangeram, dizendo: fica conosco. Já é tarde, o dia já se declina, o caminho é longo, é perigoso. Fica conosco. E ele entrou para ficar com eles ali. E quando entrou na casa, ele pegou o pão, como era de costume, abençoou e partiu para os discípulos. Deu para aqueles discípulos ali comer e o pessoal que ali estava.
E quando isso aconteceu, eles abriram os olhos e entendeu e reconheceu, disse: ah, esse é o mestre, este não é outro, este é Jesus. Porventura não ardia nosso coração quando ele citava as escrituras, quando ele falava da palavra de Deus? Oh, amados, que maravilha, né? A palavra do Senhor é assim. Ela tem um efeito tão glorioso que quando a gente ouve, né, com fé a palavra de Deus, o nosso coração queima, o nosso coração arde. Assim estava o coração daqueles discípulos. E Jesus desapareceu do meio deles. Foi aos outros que estavam em Jerusalém, né? E ele começou a explicar que convinha que aquilo acontecesse com ele, mas que dali para frente eles iam pregar o evangelho a todas as nações, eles iam receber o poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E nós encontramos agora em Marcos, né, capítulo 16, versículo 15, que Jesus chega lá na casa onde estavam os 11 e aparece a eles e diz: olha, agora vocês vão, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. E esses sinais haverão de seguir aos que crêem: em meu nome expulsarão demônio, pegarão em serpente, se beber alguma coisa mortífera não vos fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Oh glória, no poder do nome de Jesus. Ok, meus amados? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo. Estamos falando aqui de uma visão espiritual, né? Quando a gente tem essa visão espiritual, a gente reconhece quem é Jesus, a gente aceita a palavra de Deus, o nosso coração arde por ela, né? Louvado seja Deus, e nós entendemos a incumbência que nós temos de estar levando esse evangelho de Cristo para todas as criaturas, todas as pessoas. Deus te abençoe, fique na paz, deixa aí seu like, viu? Se ainda não é inscrito, se inscreva aí, nos ajude a manter este canal ativo, para que nós possamos, assim, amados, estar levando a palavra de Deus para muitas vidas que estão distantes. Às vezes não podemos ir até elas, mas por meio, né, desse meio de comunicação, deste veículo de comunicação, as pessoas estão tendo oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Um ótimo dia, que Deus te abençoe.